Você provavelmente tem algum amigo com viés político de esquerda que investe em Bitcoin e que não tem a menor ideia que o Bitcoin tem origens libertárias, anti-governo e que é uma das armas mais poderosas contra o controle governamental e em prol de uma economia livre de mercado. A ideia desse vídeo é mostrar como o Bitcoin surge de um ambiente extremamente antigovernamental, libertário, anárquico e sobrevive até os dias de hoje e nos meios onde estão seus principais proponentes e defensores, principalmente entre o que a gente chama na comunidade de maximalistas. O pensamento pró-Bitcoin está diretamente ligado à teoria monetária e teoria econômica da escola austríaca libertária. É meio irônico pensar que o Bitcoin, que é visto por muitos simplesmente como um investimento e não entende a filosofia que existe por trás da moeda, e que na verdade os que criaram ela e os defensores de hoje em dia veem nela não apenas como um meio de troca, mas veem ela como algo que vai possibilitar a liberdade diante de um governo que manipula o dinheiro, inflaciona o mercado, por meio da inflação desvaloriza, poderíamos dizer que rouba o dinheiro dos poupadores. E, bom, ironicamente, muita gente que tem um viés político de esquerda, de repente até socialistas, investem na tecnologia, são entusiastas e nem imaginam que estão trabalhando para uma sociedade de livre mercado, estão trabalhando para um governo cada vez mais fraco e impotente, que não consegue controlar a moeda e o indivíduo. E isso é uma coisa meio irônica, né? Mas bora lá. Para começar a falar disso, acho que a primeira coisa relevante para a história do Bitcoin acontece mais ou menos em 1970, quando um dos economistas libertários, um dos mais famosos, Frederick Hayek, escreveu um livro chamado Desnacionalização do Dinheiro, que era basicamente uma defesa de tirar o dinheiro não ser um monopólio do Estado, o dinheiro fiat, e defendendo, advogando a criação de um mercado livre para o dinheiro, para todo tipo de moeda, de onde surgiria ali uma moeda sólida e forte, simplesmente da descentralização e da competição entre diversos tipos de moeda. Isso nessa época foi uma ideia visionária, que era algo que estava por vir. Inclusive ele fala que essa moeda poderia ser uma moeda digital, uma moeda que nem de papel seria. E ele usa como argumento que naquela época o dinheiro já estava sendo substituído por cartões de créditos e se tornando obsoleto. Mas acho que a ideia central ali é nem tanto a competição, mas a descentralização, que é uma das coisas que são chave para entender o Bitcoin. A descentralização real possibilita que o sistema exista sem um controle, sem um ponto de entrada. E por isso é um sistema que é impossível de ser barrado, de ser censurado, de ser cancelado. Porque não existe um ponto de entrada, não existe uma pessoa onde você pode ir e pedir para que ela pare o sistema, desligue o Bitcoin, desligue o blockchain. Simplesmente é uma rede de milhares de pessoas que estão rodando o programa nos seus computadores com uma cópia do blockchain, das transações do Bitcoin, cada uma com a sua própria. E você derrubar uma aqui, vai ter outra ali. Derrubou 2, 3, 4, surgem mais 5, 6, e algo simplesmente incontrolável. A única maneira de você conseguir derrubar toda a rede do Bitcoin seria de uma maneira coordenada no mundo inteiro, achar a localização de todos os participantes da comunidade que tem nodes de Bitcoin rodando e cancelassem eles todos ao mesmo tempo. Ou acabando com a internet, mas acabando com a internet se acabaria também com o sistema bancário, que hoje roda praticamente totalmente 100% na internet e é dependente dela. Bom, daí surge a ideia da descentralização da moeda. Bom, e saltando um pouco no tempo, indo para a década de 90, quando a
gente estava na revolução web e a web da época era a web 1.0, de sites estáticos, grupos de perguntas e respostas, chats, e não era essa coisa dinâmica e esses softwares pesados rodando no browser como a gente conhece hoje. Nessa época, alguns grupos de engenheiros de software se organizavam por fóruns e eram conhecidos como cyberpunks. E também criptoanarquistas. Todos tinham a ideia em comum de que a gente estava entrando numa era tecnológica onde a vigilância do governo ia se tornar imensa e que uma das coisas a se proteger era a anonimidade e o direito das pessoas trocarem informações de maneira anônima e livre, comercializar e fazer contratos de maneira livre, sem a interferência ou a ciência do governo. Um dos principais representantes desse grupo era um engenheiro de software da Intel chamado Tim May, que foi um cara que ficou renomado nesse meio por escrever um manifesto que é chamado de o Manifesto Criptoanarquista, que ironicamente começa com as mesmas linhas do Manifesto Comunista, que é: um espectro está rondando o mundo moderno, o espectro da criptoanarquia. E nesse papel ele mostra que a evolução tecnológica possibilitou que computadores pessoais ficassem muito mais poderosos e possibilitassem o uso de criptografia e outros tipos de tecnologia para proteger a anonimidade e para as pessoas se protegerem de um governo que tinha potencial de se tornar tirânico. Bom, a ideia básica era que a criptografia poderia ser usada como uma arma pelo cidadão médio para proteger comunicações, contratos, negócios, conhecimento da tirania governamental. Era basicamente a ideia de se manter invisível ao governo e às grandes corporações. O próprio Tim May fala a respeito dos libertários. Ele diz que entre os cyberpunks e os criptoanarquistas, muitos eram libertários e defendiam as ideias. Bom, saltando um pouco no tempo para 2008, num desses grupos de criptografia, na verdade é numa newsletter. Newsletter, para quem não sabe, é basicamente uma lista onde você se inscreve para receber e-mails de um certo provedor, geralmente de serviços ou também de portais de notícias. Na época existiam, nesses grupos de cyberpunks e criptoanarquistas, newsletters sobre diversos assuntos e essa lista em específica era a respeito de criptografia. E, bom, como já existia também essa ideia da importância dentro desse contexto de liberdade perante ao governo e de anonimidade, a ideia de que era necessário uma forma de dinheiro digital descentralizado, como defendeu Hayek na década de 70, e que não pudesse ser controlado por um humano. E, bom, dentro desse contexto, em 31 de outubro de 2008, na newsletter de criptografia, um usuário envia um e-mail, um usuário com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, dizendo que tinha criado esse sistema, que era um sistema de transações bancárias sem a terceira parte, um sistema peer-to-peer, que é de um usuário para o outro. O próprio Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, em diversas das suas muitas newsletters e depois um ano e pouco que ele ficou num fórum se dedicando a explicar o Bitcoin nos seus anos iniciais, falou a respeito de libertarianismo, disse que os libertários se identificariam muito com essa nova forma de dinheiro. Também disse que o Bitcoin era uma proteção contra governadores, estatistas populares, demagogos. Ele também deixa claro que ele não era muito bom em expressar as ideias através da escrita ou da fala, mas que ele era muito bom no código. Então,
creio que por isso nunca se aprofundou muito na filosofia do Bitcoin, mas muitos outros o fizeram depois, né? E mostraram a importância que o Bitcoin tem para garantir a liberdade. Bom, hoje existem maximalistas, que eu vou explicar de maneira bem resumida aqui, provavelmente fazer outro vídeo dedicado a isso, mas que são pessoas da comunidade Bitcoin que defendem que Bitcoin é a única moeda digital que é realmente descentralizada e a única opção viável, entendeu? Para um contexto de liberdade econômica e individual. Bom, esse vídeo foi bem resumido a respeito da história do Bitcoin e das suas origens libertárias, mas é basicamente para mostrar que o Bitcoin não é apenas um investimento ou um ativo ou uma moeda, parte de um contexto tecnológico, entre muitas outras, que pode ser que morra, seja esquecida ou que não tem nenhum viés ou filosofia por trás. Muito do contrário, o Bitcoin surge de uma filosofia, a filosofia libertária, que é extremamente anárquica e antigovernamental, e sobrevive até hoje. Primeiro porque é uma tecnologia extremamente eficiente e realmente uma alternativa viável e muito provavelmente o futuro das moedas, ainda mais com toda essa loucura que a gente vê acontecendo hoje em dia de governos simplesmente expandindo sem limites a oferta monetária e inflacionando o mercado. E é algo revolucionário e que muito provavelmente vai ser a salvação contra governos tirânicos e vai garantir a nossa liberdade. Bom, vou ficando por aqui. Eu pretendo me aprofundar mais a respeito disso em outros vídeos que tenham um tema central. Esse é só mesmo uma explanação geral a respeito do contexto. Valeu, galera. Se vocês curtirem o vídeo, por favor, dá um like, se inscreva no canal e, bom, qualquer feedback aí também é bem-vindo. Deixe nos comentários. Abração, viva a liberdade!